7h43. Repita. 7h43 e o Jornal da Manhã entrevista agora o senador Sérgio Moro, que teve o mandato confirmado depois do TSE rejeitar recursos que pediam a cassação dele. Senador, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo à Jovem Pan Paraná. Eu já começo perguntando para o senhor como recebeu, esta decisão do TSE. Bem, bom dia a todos que estão nos ouvindo, Jovem Pan aqui do Paraná. Olha, foi uma decisão que a opinião pública uníssona, imprensa, comentaristas, todos apontaram que foi uma decisão técnica, independente, que aplicou a lei. Na verdade, o TSE não fez nenhum favor a gente. Foi um julgamento 7-0, rejeitando a cassação, porque apontou que não havia causa para isso, que as alegações que tinham sido feitas pelas partes eram mentirosas, eram falsas, e manteve ali o nosso mandato. E com isso nos dá maior tranquilidade para seguir ali no Senado Federal fazendo o nosso trabalho. No fundo, nós tivemos aqui também uma decisão anterior do TRE do Paraná que foi muito robusta e o TSE acabou confirmando. Agora, Mark, nesse cenário brasileiro de polarização política exacerbada, com essas afirmações que tinham havido anteriormente do presidente Lula, que queria vingança, que queria, utilizou um verbo com a letra F no começo em relação a mim, é claro que uma decisão como essa tem que ser elogiada porque mostrou independência do tribunal frente a esse desejo presidencial. Senador, essa questão é importante, é uma decisão técnica, jurídica, sem dúvida alguma, mas também teve uma questão política importante por trás. O senhor acabou de dar um indicativo disso. O que se fala em Brasília, e vários políticos me relataram isso, é que sentem o senhor mais maduro politicamente. Como é que o senhor recebe esta avaliação? Veja, no fundo a política funciona apenas ali no sentido institucional. Tem que se preservar a instituição Senado, tem que se preservar o mandato. Veja, o mandato, na verdade, pertence ao eleitor. Foram quase 2 milhões de eleitores paranaenses que votaram em mim. Foi uma disputa acirrada ali em 2022. Então isso tem que ser preservado. Mas, acima de tudo, o que nós temos é a decisão técnica independente. Isso é importante destacar porque, assim, como disse, não foi nenhum favor. Foi a decisão correta para aquele caso específico e essa é a opinião uníssona. Agora, nesse ambiente polarizado, a política poderia ter uma influência negativa e isso foi contornado exatamente dentro dessa esteira, vamos dizer assim, de tentar também buscar uma preservação do mandato para que a gente possa ter uma oposição que exista contra esse governo Lula. Os seus críticos dizem que o senhor ficou mais tranquilo, mais mansinho nesse período. Isso é verdade, primeiro, e depois havia ali uma estratégia de se recolher enquanto esse processo estivesse em andamento? Não, isso é bobagem, isso é uma justificativa pós-fato. O que acontece é que, vendo que perderiam, aí se começam a plantar notinhas na imprensa, aqui lá, que não é do interesse do governo, que haja cassação, porque não sei o que, não sei o que. Mas, no fundo, assim, a decisão foi a decisão legal, correta, e isso foi construído, isso foi construído juridicamente, e foram afastadas essas pressões políticas. Quando se percebe que a pressão política não ia funcionar contra mim, aí se começam essas narrativas que são fantasiosas. Yeah. Perfeito. Senador Sérgio Moro participando ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã Paraná. Senador, justamente entre esses comentários já que foram feitos pela oposição, pelos críticos, de que o senhor tem um mandato um pouco mais discreto. A partir de agora, com essa estabilidade jurídica, dá para se esperar um Sérgio Moro mais assertivo, mais firme em algumas pautas? E quais seriam aí as suas principais brigas daqui para frente? Eu tenho feito oposição firme ao governo Lula, desde o início. Colocado isso muito claramente. Agora, eu também não sou barraqueiro. Não adianta nada você chegar e ficar fazendo um circo lá no Congresso e você não ter resultado efetivo. Então, o que nós temos feito? Tenho me oposto à pauta econômica, porque tem sido uma tragédia. Nós temos visto esse descontrole fiscal do governo e isso vai ter as consequências nefastas para o país. Já está tendo, porque a taxa de juros, a perspectiva é que ela não seja reduzida, ou seja, reduzida muito menos do que poderia. Do outro lado, nós estamos também aguerridos ali na segurança pública. Eu fui um dos responsáveis no Senado Federal para que nós destravássemos aquele projeto de lei que
estabeleceu o fim das saídas temporárias dos presos. Estava travado no Senado, havia resistência. Nós construímos uma emenda resgatando a possibilidade do preso, desde que não tivesse sido condenado por um crime violento, poder fazer cursos de educação, essas sim atividades ressocializantes. Isso permitiu que fosse aprovado. Esse veto deve cair na próxima terça-feira, se não tivermos novas surpresas. Então eu sempre fui uma oposição firme ali ao governo. Mas eu também quero construir, eu quero oferecer à população resultado. E não adianta, a gente tem que diferenciar duas coisas: valentia na internet, né, e valentia no mundo real. Veja, fui perseguido pelo PT, fui aí alvo de plano de sequestro do PCC, tudo isso em resultado ao trabalho que a gente fez por anos, tanto na Lava Jato como ministro e agora no Senado. E aí é engraçado que vem o cara lá, muitas vezes, valente da internet falando bobagem e não sabe o trabalho que nós estamos fazendo. O Senado Federal aprovou a PEC 8, que, vamos dizer assim, resgata o sentido do colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não pode estar ministro dando canetada, suspendendo lei. Se dá uma liminar para suspender uma lei, tem que colocar no colegiado. Isso nós aprovamos. Nós aprovamos a PEC antidrogas. Havia o receio que fosse liberado o tráfico e o consumo de drogas no país. Nós fomos lá e aprovamos com o meu voto. Então a oposição sempre foi firme. Agora, infelizmente, nem sempre a gente tem a maioria necessária para ganhar a disputa dentro do Senado Federal ou na outra casa igualmente. Então isso tem que ser construído, essa política. Mas a minha oposição firme a esse governo Lula sempre existiu, sem essa ideia de ficar fazendo um circo toda hora, porque isso não é efetivo. Pedroso? Senador, o senhor trouxe essa posição de oposição e tudo mais. Ontem nós tivemos, sendo entrevistado aqui na Jovem Pan, o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Ele relatou, que os deputados de oposição tendem a votar contra as leis complementares relacionadas à reforma tributária, justamente por entender parte desse descontrole ou esse apetite excessivo, no caráter arrecadatório do governo. O senhor já tem uma posição relacionada à questão da reforma tributária, essas leis complementares e a essa política desenfreada de gastos do atual governo? Eu votei contra a reforma tributária, Pedroso, e votei contra com dor no coração, porque a gente sabe da importância para o setor produtivo do país, para o emprego e para a renda, que tivéssemos uma reforma tributária que simplificasse. Ela foi aprovada e tinha um fator ali que me incomodava muito, que eu sentia que a reforma discriminava o Paraná, tanto que falava-se em fim de guerra fiscal, mas criaram-se incentivos não só para a região norte, não para a região nordeste. Não que a gente tenha alguma coisa contra a região norte ou nordeste, mas você acaba, no fundo, criando uma disparidade de tratamento tributário e eu não poderia aceitar que o Paraná fosse prejudicado. Agora, tendo sido aprovada, nós temos que tentar trabalhar na regulamentação para minorar danos. Vamos ver o que vai aparecer. Se chegar no Senado Federal e os textos não forem satisfatórios, e se a gente não conseguir melhorar esses textos, eu vou votar contra, não tenho compromisso com o erro. Mas vamos ver o que vai chegar ainda no texto. Eu compartilho essa preocupação de que talvez estejamos indo no caminho errado, porque o desejo de simplificação existe. Mas veja, o texto da emenda constitucional que foi aprovado, ele é mais complexo do que o texto que existia antes. Então, que simplificação é essa? Além disso, tem uma série de coisas que eu votei contra e acabou passando um pouco despercebido pela população, mas, por exemplo, há a possibilidade de aumento de tributos não só federais, IPTU, aumento de imposto sobre herança, falando-se lá em alíquota progressiva, no fundo que a gente tem a possibilidade de aumentar o tributo, o imposto lá sobre herança, em cima principalmente da classe média, porque o rico normalmente consegue estruturar o seu patrimônio de forma a fugir do pagamento desse imposto. O pobre, infelizmente, muitas vezes não tem nem herança ali para poder deixar. Mas a classe média, que já paga um monte de imposto, certamente vai acabar arcando com essas decisões erradas que foram tomadas no passado. Senador Sérgio Moro, do União Brasil. Senador, na minha opinião, uma triste coincidência, no dia que o seu mandato foi liberado pelo TSE, ou digamos assim, também outras decisões foram no sentido contrário no combate à corrupção, como a decisão que anulou todas as decisões de punição contra Zé Dirceu e também contra Marcelo Odebrecht da Lava Jato. Como é que o senhor viu tudo isso?
Bem, eu tenho um grande orgulho da Lava Jato. Nós trabalhamos duro, com base na lei. E daqueles 4 anos, a gente pode dizer, houve o império da lei no Brasil. Os poderosos foram responsabilizados. Foi um trabalho institucional, mas eu tive ali uma participação relevante. Então é claro que a gente vê com tristeza essas decisões. E eu tributo isso, Mark, para ser muito claro, embora são decisões judiciais, isso é produto de um clima criado pelo governo Lula. O governo Lula chegou e tem desmontado toda a governança, no sentido da mecanismos de prevenção à corrupção, mas também de combate à corrupção. Hoje não existe isso. E é um tabu quase você trabalhar com esses temas, inclusive no Congresso Nacional, porque, como se diz, né, a palavra influencia, o exemplo arrasta. Então como é que você vai discutir combate à corrupção, né, com hoje ainda a força política dentro do governo Lula? E isso acaba influenciando negativamente. O que se espera, e eu até li isso ontem em jornais, espero que isso aconteça, que haja recurso contra essas decisões e que a questão possa ser decidida pelo plenário do STF. Agora, eu como estou no Congresso, como senador, eu não sou mais juiz desses processos e nem tenho a possibilidade de recorrer, mas nós temos que fazer o juízo crítico em relação a elas. Essa coisa que algumas pessoas estão dizendo, que houve um acordo do sistema, liberar o seu mandato em troca de liberar acusados da Lava Jato, como é que o senhor vê essa narrativa construção? Pós-fato, porque perderam ali, queriam caçar o meu mandato, perderam, porque a decisão foi técnica. E aí na narrativa pós-facto querem trabalhar essa história do acordão. Evidentemente eu não participei de nenhum acordo e jamais participaria de qualquer acordo nesse sentido. O que acontece, como não tiveram força ali política para me derrubar, porque a lei e os fatos estavam a meu favor, agora vão criando essas narrativas para tentar lhe enfraquecer. Quero perguntar 3 coisas que o senhor disse na sua coletiva ontem, anteontem, na verdade. A primeira é que o senhor acredita que temos que acabar com a polarização. Qual é o caminho para isso? Porque a gente vê a sociedade dividida entre Lula e Bolsonaro ainda. Qual seria o caminho para avançar no fim da polarização? Não, veja, falava aqui, eu sou oposição ao governo Lula, mas eu votei ano passado a favor do arcabouço fiscal. Achei que era um projeto ruim, mas era melhor um projeto ruim do que um descontrole total das contas públicas. Naquela época já duvidava que aquilo ia ser cumprido. De fato, a gente viu esse ano, o Lula, o Haddad jogaram ao mar já o arcabouço fiscal. Até estava ouvindo aqui antes a exposição da rádio e ouvi o Pedroso falar do ministro Haddad criticando a meta fiscal. É muita hipocrisia, já que ele participou da construção dessa meta fiscal. Então nós temos que criticar, fazer oposição aguerrida ao governo no que está errado, mas também apoiar as iniciativas que sejam positivas para o país. Por exemplo, o Socorro Rio Grande do Sul. Nós temos que defender, é uma tragédia ali, né, que afeta a população. O Estado, não vou dizer que foi destruído, porque é um Estado forte e as pessoas vão se levantar, o Estado vai se levantar de novo, mas todo o socorro ao Rio Grande do Sul é bem-vindo. Eu apresentei, inclusive, na segunda-feira, a gente estava focado no julgamento, mas apresentei uma emenda, uma medida provisória do governo para destinar recursos do Fundo de Direitos Difusos para projetos de reconstrução no Rio Grande do Sul. Espero que seja aprovada. Então nós temos que diferenciar essas coisas. 2, temos que tomar cuidado muito, Mark, com o ataque pessoal. Uma coisa é você criticar e fazer oposição, buscar resultado, e outra coisa é você levar isso para o campo da arena pessoal, que às vezes atrai, né, likes, atrai muitas vezes aquela percepção, essa pessoa é muito valente e tal, destemida, mas no fundo ela está acirrando o debate ao invés de permitir que haja uma convergência até em pontos comuns. Então eu tenho feito isso, por isso que eu tenho falado, eu não sou barraqueiro, eu não vim para fazer circo, eu vim para mostrar resultado no meu mandato político. Né? E é assim que eu vou ser. Isso independe do julgamento que aconteceu ali no passado, mas a população paranaense e o Brasil podem contar comigo para a gente estar sempre fazendo ali a coisa certa e tomando a decisão certa. Eventualmente, a gente pode talvez se enganar em algum ou outro caso, né? Mas ninguém acerta 100%, mas a pretensão de acertar sempre atender o eleitor existe. Outro ponto é que o senhor estava com os seus 2 suplentes ali na coletiva. Por que essa decisão? O mandato funciona de maneira integrada? Geralmente não é assim, por isso que eu pergunto. Eu achei diferente a cena. São grandes amigos, né? O Ricardo Guerra, o Luiz Cunha são grandes amigos. Sofreram também
essas mentiras todas, né? E ficava se plantando, e você viu isso, Mark, ficava se plantando aqui, inclusive no Paraná, que a cassação era inevitável. E eu até falei brincando, acabei utilizando uma frase famosa aí do escritor Mark Twain, os boatos sobre minha morte são exagerados, não é bem assim. Mas, com desrespeito ao eleitor paranaense, muita gente, inclusive, se colocava como pré-candidato, numa eleição suplementar, algo assim surreal. E eles sofreram também e me acompanharam naquele momento, né? São grandes amigos, além de serem parceiros nessa construção política, né? Porque a gente quer, além de fazer um bom mandato ali como senador, a gente quer proteger o Paraná. Eu tenho falado, vamos fazer uma fortaleza do nosso Paraná contra esses avanços do PT. Por quê? Porque a gestão do PT está se mostrando ruinosa para o país. Você imagina se nós tivéssemos o duplo calvário de ter governo federal petista e o governo do estado petista, ainda com o risco aí de um governo petista no município de Curitiba ou de algum aliado do PT, né, o PT disfarçado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e a política é uma construção coletiva. Já vou passar também para a Bia e para o Pedroso. Vamos falar do Paraná agora então. E na coletiva, para fechar essa questão da repercussão na coletiva, me chamou a atenção que quando o senhor falou sobre presidência, disse que não tem interesse em disputar, pelo menos em 2026, e quando citou os presidenciáveis, falou do Tarcísio, falou do Caiado, falou do Zema, mas não citou Ratinho Júnior. Por quê? Esse é o problema da política, né? Você tem que com uma lista para não ofender aí, como é que se diz, as sensibilidades. No fundo, vamos ser claros, a eleição presidencial é em 26. A gente não tem um cenário ainda em relação a isso. O governador do Paraná, o Ratinho Júnior, pode ser um candidato, né? E talvez se apresente para tanto, não tem nenhum problema em relação a ele. Ao contrário, eu não sou do grupo político do governador, mas eu não faço uma oposição como, por exemplo, faço oposição ao PT. Inclusive, a gente tem buscado convergências, né, em alguns projetos. Agora, que eu quis colocar, estava respondendo uma pergunta se eu tinha algum plano para a presidência no futuro. Eu disse que não tenho. E tem outras pessoas que têm se apresentado como candidatos. Dei o exemplo, que é um exemplo necessário, do governador Caiado, que é do meu partido, do União Brasil. Mas tem outros nomes que se apresentam, inclusive do próprio governador Ratinho. Yeah. Senador Sérgio Moro, ao vivo aqui no Jornal da Manhã Paraná. Senador, mesmo que o nosso interesse aqui seja o estado do Paraná, você mesmo puxou ali a questão do Rio Grande do Sul, que tem uma relevância nacional. Qual que é a sua avaliação frente à atuação do governo federal e também a respeito, né, do Ministério Extraordinário do que foi aberto lá para o Rio Grande do Sul, do Paulo Pimenta, que depende de uma permanência ali com a votação do Congresso? Como que você deve se posicionar sobre esse Ministério Extraordinário? Olha, eu nunca ouvi que o Paulo Pimenta fosse um gestor renomado, né? Nunca o conheci, nunca ouvi sobre ele dessas qualidades. Ao contrário, ele estava na SECOM do governo federal recentemente e o trabalho dele vinha sendo extremamente criticado. Então não vi de maneira positiva essa indicação, acho que gera uma politização, mas acima de todas essas discussões, o interesse principal agora tem que ser o socorro, né, ao Rio Grande do Sul. E um ponto que a gente tem que prestar muita atenção, e eu tenho falado isso nos meus pronunciamentos no Congresso Nacional, existe uma precariedade da defesa civil e do sistema de prevenção dessas tragédias no país inteiro, em maior ou menor grau. Quando teve ano passado algumas enchentes aqui no Paraná, caso lá, por exemplo, de Bandeirantes, eu me preocupei, nós temos esse recurso das emendas parlamentares, e destinei recursos lá para Bandeirantes, principalmente na área de saúde, para tentar ali de alguma forma compensar alguma coisa. E tentei também destinar recursos substanciais aqui à Defesa Civil. Não consegui, né, porque faltam projetos adequados. Aí acabei ainda conseguindo um contato com os bombeiros militares do Paraná para ações de socorro e destinei recursos substanciais, menos do que eu gostaria, né, mas destinei recursos substanciais para a compra de um carro, né, um todo sofisticado para atividades de socorro. Então, olhemos o Rio Grande do Sul, socorremos nossos irmãos gaúchos, mas não esquecemos do nosso quintal, da nossa realidade, porque nós precisamos preparar
né? O Paraná e os outros estados têm que fazer a mesma lição para essas contingências. E aí não importa se... Aí entra naquela discussão se é aquecimento global, não é aquecimento... Acontece... A tragédia acontece, então tem que estar preparado. Se a causa foi X ou Y, mas aconteceu. E pode acontecer em outros lugares. Pedroso? Esse seu discurso, né, sobre preparar o Paraná, as emendas destinadas a algumas coisas de segurança, parecem também já um discurso começado um pouco mais alinhado, talvez a uma candidatura mais paroquial. O senhor negou uma candidatura presidencial, mas uma construção de candidatura ao governo do Estado se encontra assim no seu alvo? Já é algo que o senhor mira como uma possibilidade real ou nem tanto? Não, o foco é a atividade do Senado. Você não pode estar exercendo um mandato pensando em outro. Não pode exercer um cargo pensando em outro. Falem o que quiserem lá na época que eu era juiz. A gente nunca teve uma atuação visando uma eleição. Nós fizemos um trabalho de combate à corrupção como juiz, né, tanto que eu praticamente não dei entrevistas naqueles 4 anos, e depois eu fui para um cargo técnico no governo. 4 anos depois de deixar a magistratura é que eu me apresentei como candidato. Hoje eu estou focado no Senado. Então, por exemplo, essa semana a gente vai lá derrubar o veto das saídas temporárias. Eu estou com um projeto importante, que até é alguma coisa interessante, para a gente limitar as solturas nas audiências de custódia. A audiência de custódia alguém é preso em flagrante, é levado ao juiz, o juiz decide se ele fica preso ou não. Isso é positivo, contato direto com o juiz. Mas acontece que nós temos visto solturas que são irracionais. Gente que acabou de ter sido solta em outra audiência de custódia, pessoas muitas vezes presas em flagrante por crimes graves, como estupros. Nós fizemos uma pesquisa e temos um rol. 50% dos presos são liberados. E aí quem apresentou um projeto para restringir as audiências de custódia foi o então senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu peguei a relatoria desse projeto na CCJ e nós vamos aproveitar para fazer um bom projeto para o país. Não importa se veio do PT, não importa se veio do Flávio Dino, não importa se veio de qualquer outra pessoa, o que importa é o resultado. Eu vou relatar esse projeto, claro que a gente vai tentar ali, vai fazer as modificações que o Congresso entender necessárias, mas nós temos que dar respostas concretas à população. A questão do Paraná, o que eu disse a preocupação o que a gente não pode deixar é o nosso Estado ser vitimado por uma gestão futura do PT. Então não pode deixar o governo do Estado cair nas mãos do PT. E no plano nacional, como eu disse, não tenho pretensões de ser nenhum presidenciável, mas estarei numa agenda que se busca construir dentro da oposição, Mark, uma candidatura unificada, embora a gente sempre ouve isso e às vezes é difícil, uma candidatura unificada para derrotar o PT nas eleições presidenciais de 26. Não serei eu essa pessoa, é a única coisa que eu posso dizer. Senador, vamos lá. A gente entendeu aqui que o senhor não quer se comprometer com nada, mas a pergunta que as pessoas querem saber é: o senhor pensa no Palácio Iguaçu, por mais que tenha foco no mandato, está construindo um caminho para ser uma alternativa? Se você fizer um bom mandato, esse pode ser um caminho natural. E quem decide isso é o eleitor, né? E nós não podemos tratar desse assunto com a precisão que é de 2026 em 2024. E para terminar, vamos lá, como é que o senhor vai tratar agora o Paraná, por exemplo, seu partido? O senhor pretende ter uma atuação mais efetiva no comando do partido? Como é que o senhor está vendo esse tabuleiro político agora com a sua confirmação no Senado? A União Brasil é um partido, um dos maiores partidos do Brasil. Nós temos visto algumas iniciativas até na nacional muito interessantes. O União Brasil, a Fundação Índigo, lá vinculada à União Brasil, está lançando um curso, até sugiro as pessoas entrarem aí no site da Fundação Índigo, que é Líderes do Futuro, para formar lideranças. Fez um convênio com o IBMEC, que é uma das instituições mais renomadas do país. A ideia é ser um tipo Renova, só que vinculado a ideias defendidas pela União Brasil, que são ideias principalmente liberais na economia e mais rigorosas, por exemplo, na segurança pública. É um curso gratuito para o jovem, então vale a pena pelo menos dar uma consultada ali. No Paraná, eu fiquei muito focado nessa questão da defesa do mandato, que era meu dever perante os eleitores paranaenses, e na construção lá dos meus projetos no Senado. Entendo que o partido precisa, sim, de ajustes aqui dentro do Paraná.
de algumas mudanças e melhores definições das candidaturas em prefeituras, né? Nós precisamos dar uma marca ao União Brasil no Paraná. Para terminar, Curitiba, como é que o senhor está vendo o jogo político aqui na capital do estado? Como é que o senhor vai se posicionar? Como eu disse, Mark, no fundo eu fiquei um pouco distante desse debate até o momento por conta dessas prioridades, mas vou começar a trabalhar isso mais de perto agora. A eleição que a gente vê que está um pouco distante da população ainda, o mundo político, claro, só fala nisso, mas a população não está assim tão focada, então existe muito espaço aberto para qualquer situação. O que eu tenho visto, porém, é uma carência de uma discussão sobre projetos, que é ruim, porque nós precisamos ter projetos concretos para saber o que a gente quer da Curitiba nossa do futuro. Isso vale para Curitiba, isso vale também para outras cidades, embora aqui a gente tenha um pouco mais de atenção, porque eu resido aqui em Curitiba. Senador Sérgio Moro, do União Brasil, quero agradecer pela atenção com a audiência da Jovem Pan em todo o Paraná. Muito obrigado, mais uma vez foi um prazer, né? E aos nossos paranaenses, embora já fiz isso anteriormente, mas como você disse, foi quase como um terceiro turno, eu quero mais uma vez encarecidamente agradecer com todo o carinho e gratidão os quase 2 milhões de votos que nós tivemos em 2022 e que foram defendidos agora perante as instituições lá em Brasília. Quem tem que decidir quem é o senador do Paraná é o povo paranaense, e não justiça, e não Congresso. O voto pertence ao eleitor. Obrigado, Sérgio Moro. Bia, 8h10, estourou tudo aqui, Café Lontrinha. Rapidinho, quem leva o kit hoje é o Eduardo, final do telefone 4669. É só aguardar que a produção da Jovem Pan entre em contato com você, Eduardo. Até segunda. Bom fim de semana para todos e até lá. Tchau, Pedroso. Tchau, Mark. Tchau, Bia. Obrigado a todos que nos acompanharam. Essa conversa com o senador Sérgio Moro continua agora na tela da RIC Record TV em todo o Paraná. Eu volto às 4h no RIC Notícias e Opinião aqui na Rede Jovem Pan News e segunda-feira, 7h, bem cedinho, para todo o estado aqui no Jornal da Manhã. Até lá. Grupo RIC, jornalismo de resultados. De segunda a sexta, às 7h, Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, Paraná.